Olá, sejam bem-vindos ao Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre patrimônio arquitetônico. Nossos convidados participaram do 12º Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico e Edificado, realizado aqui na Unesp em Bauru. Neste último programa, nós recebemos a professora Rosil Fernandes Baca Salcedo, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo aqui da Unesp em Bauru e presidente do Cicobi Brasil. Professora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigada a você, Maíra, pelo convite. Professora, qual que é a importância da Unesp em Bauru realizar um evento como esse? Bom, consideramos que é importante que realmente se crie um espaço para a divulgação, para abordagem de conceitos teóricos, a reflexão e intercâmbio de experiências, de pesquisas desenvolvidas na questão do patrimônio. Então, era importante que chamássemos esse congresso que acontece a cada 2 anos na Europa, na América Latina e pela primeira vez no Brasil. Professora, pensando nos convidados que por aqui passaram e que muitos deles participaram das entrevistas aqui no Unesp em Pauta, esse diálogo em nível internacional ele é de suma importância, uma vez que é um tema que pertence a todos nós. Exatamente. É um tema bastante importante, inclusive porque no Congresso participaram expertos na área de patrimônio, são docentes de várias universidades que têm bastantes publicações e também que têm atuação na questão do patrimônio para a sua preservação. E nesse sentido, professora, quais os temas que a senhora elenca ao participar de todo o evento, de conhecer a fundo o tema, em toda a sua trajetória acadêmica, que são importantes e que ainda merecem cada vez mais reflexões para promover essa valorização, essa conservação e manutenção dos nossos patrimônios? Consideramos que um dos temas mais importantes, talvez o que é básico na questão do patrimônio, é a gestão. Queramos ou não, a gestão é a questão... principalmente no Brasil, a Constituição Federal já coloca como uma função das prefeituras, não somente das prefeituras, como também dos governos estaduais e federais, a questão da conservação e a questão da proteção do patrimônio arquitetônico e edificado. E quando a gente fala nessa questão da preservação, dessa manutenção, há cada vez mais interesses dos jovens, dos estudantes, nessa se envolvendo, temática? Sim, é uma questão importante porque é a identidade, é a história das cidades. Então, através, por exemplo, do curso de Arquitetura e Urbanismo, nós estamos formando essa conscientização, essa formação, essa educação patrimonial para que os nossos estudantes conheçam primeiro o patrimônio, respeitem esse patrimônio e valorizem esse patrimônio como futuros profissionais. E como se fazer, professora, uma boa manutenção desse patrimônio? A senhora comentou a questão da gestão pública, sim, que seria o ponto maior, que outros sim atores podem sim somar forças a essa gestão pública para garantir junto à gestão pública também tem um papel muito importante a universidade. A universidade faz a educação dos jovens, a formação profissional, também faz tem uma atividade presente na questão das pesquisas, da documentação, dos inventários e a proposta de diretrizes para a salvaguarda desse patrimônio. Então, o papel da universidade é importante. Além de poder criar, por exemplo, como esse evento, espaços para reflexão, espaços para divulgação, espaços para intercâmbio de experiências, espaço para o fortalecimento das equipes que trabalham com a questão do patrimônio. E nessa dimensão, que desafios tem, por exemplo, o Cicobi, que é o nosso Centro Internacional de Conservação do Patrimônio, além de fomentar essas reflexões em congressos como este realizado aqui na Unesp em Bauru, que outras ações, que outros desafios a gente tem pela frente, pensando na atuação desse órgão internacional que a senhora é presidente aqui no Brasil? Exatamente. Um outro dos objetivos do Cicobi Brasil, além da criação desses espaços como a questão dos congressos, também é a realização de cursos profissionais na área de especialização do patrimônio, porque é importante, queramos ou não, há arquitetos e urbanistas, mas nem todos têm essa formação específica para a preservação do patrimônio arquitetônico. Então, há necessidade de realizar cursos, sim, que poderiam ser não somente para arquitetos, poderiam ser para historiadores, geógrafos e outras áreas afins. Porque os próprios técnicos da prefeitura poderiam estar participando desses cursos. Então, o Cicobi Brasil também tem isto, da formação, a capacitação de profissionais para essa área específica do patrimônio. A senhora citou a questão de que técnicos da prefeitura poderiam participar e que até mesmo deveriam, nesse sentido de educação continuada, de uma formação mais reflexiva também e crítica e prática também da importância da questão da preservação do patrimônio. Então, esse diálogo entre um órgão público, no caso uma prefeitura municipal, com a universidade... É importante, eu considero que é muito importante. Justamente o professor Montañola, na palestra dele
da quarta-feira à noite, ele colocava os diálogos que têm que existir entre as diferentes parcerias. Então, a universidade com a prefeitura, a universidade com a sociedade. Esses diálogos são fundamentais, porque a universidade não faz sozinha também a questão do patrimônio, e nem mesmo a gestão pública. Eu acho que ambos precisamos, e também essa visão de ter para quem que é o uso social desse patrimônio é fundamental. Então, a população tem que participar dessa relação que tem que existir. E acho que é importante também que a prefeitura poderia estar refletindo sobre o patrimônio não é um edifício isolado. Ele está num contexto urbano que é importante de ser preservado. Então tem que ter esse olhar um pouco mais amplo sobre essa visão do patrimônio. E as pessoas, professora, no seu ciclo de convivência, de pesquisadores, é claro que tem que ser aberto, é um campo crescente, é uma demanda crescente tanto do mercado de trabalho quanto de formação desses jovens profissionais, como nós já falamos em entrevistas anteriores sobre a temática, mas esses gestores públicos, eles estão cada vez mais abertos e propensos a esse diálogo em busca desse conhecimento que a universidade pode oferecer? Sim, algumas prefeituras estão abertas realmente a esse tipo de conhecimento, mas também depende muito da vontade política. Então não há muito que se fazer. Inclusive a Universidade FAC tem um convênio com a prefeitura. Então, dependendo da vontade política, nós podemos nos aproximar à universidade da prefeitura e podemos estar fazendo essa parceria para poder formar cursos, poder formar profissionais, realizar pesquisas em comum, né? Até de repente estagiários nossos, estudantes de arquitetura, poderiam estar trabalhando junto ao CODEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio da Prefeitura de Bauru, que poderíamos estar praticamente inventariando, fazendo esse trabalho que a prefeitura não pode fazer. E nesse sentido, professora, que ações a senhora julga que seriam necessárias, não só por parte da universidade, não só por parte de um órgão público, não só por parte do Sicope, para que a gente tenha cada vez mais conscientização e que reconheça esse patrimônio, que foi como a senhora começou a entrevista dizendo que é necessário que as pessoas reconheçam esse bem cultural. Exatamente. Eu diria que essa questão da educação patrimonial, que eu considero que não, logicamente a universidade tem um papel importante, mas não apenas a universidade. Eu acho que essa questão da educação patrimonial tem que partir desde os mais jovens, as crianças, no ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico e chegar à universidade. Então eu acho que esse papel temos que ter todos nós, os pais, filhos, os educadores, os cidadãos. É uma questão de cidadania. Uma questão então, de cidadania, sim. Ou seja, reconhecimento tem que partir dali. Porque se a gente não reconhece patrimônio, não vamos poder valorizar o patrimônio, porque vamos desconhecê-lo, né? E a questão da memória tem que estar presente em cada cidadão. E o patrimônio garante essa memória. Exatamente, o patrimônio garante a memória, porque a arquitetura é nada mais que a representação espacial das manifestações econômicas, sociais, culturais, políticas nesse espaço construído. E essa manifestação é importante, é como um livro aberto. Então, é nossa identidade, eu acho assim, é nossa história, que temos que preservá-la. E por que falar, então, em patrimônio arquitetônico edificado? Patrimônio arquitetônico edificado é tudo, porque não falamos apenas como edifício, também como uma escala mais ampla, que é o espaço público, o espaço livre, né? Todo o conjunto urbano. O edificado é tudo que nós estamos em volta dela. E que pertence a nós. E esse patrimônio arquitetônico tem esses valores, que seriam os valores sociais, culturais, arquitetônicos, urbanos, né, e políticos, que ganham esse patrimônio. E essa valorização é importante. Quem quiser participar um pouco mais então dessas discussões, entre no site do Sicope e conheça Exatamente, um pouco dessa atuação, que não existe só aqui no Brasil, mas na Europa, em outros países da América Latina também. Com certeza. Professora, muito obrigada por sua Obrigada participação e que outros eventos como esse, que novas discussões, outras pesquisas fomentem cada vez mais essa área. Muito obrigada. Com certeza, estaremos ali. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever todas as entrevistas desta temporada sobre patrimônio arquitetônico, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima!